diferentes numa família. Foi por isso que convidámos a Cláudia Moraes, que é psicóloga, que está aqui connosco. Olá, Cláudia, muito boa tarde, bem-vinda. E que é uma mulher que realmente escreve muito bem, tem escrito muitas vezes para a minha plataforma, para o Simpliflow, e até sobre estes temas também. E nós achámos que fazia sentido. Para já, o Natal, nós pensamos no Natal, pensamos, época de paz, uma época de tranquilidade. Mas não é assim para todas as famílias. É verdade. Porquê? A verdade é que cada um de nós, no fundo, traz uma bagagem, não é? E aquilo com que nós nos habituamos a conviver é o nosso normal. E, portanto, eu diria que cada vez que um casal se forma, cada vez que uma família se inicia, é muito comum que haja efetivamente aqui alguns conflitos, porque o meu normal não é necessariamente o normal do meu marido. E, portanto, algumas vezes, na nossa ânsia de transmitirmos, por exemplo, até aos nossos filhos, as tradições que os nossos pais nos transmitiram, aquilo que nós verificamos é que isso vai colidir um bocadinho com aquilo que se calhar os nossos sogros transmitiram à pessoa que está ao nosso lado. E, portanto, algumas vezes, e sobretudo no início, eu diria que em períodos de transição, ou seja, logo a seguir ao casamento, logo a seguir ao nascimento de um primeiro filho, na sequência de um divórcio também, é comum que haja efetivamente aqui muita tensão e é preciso gerir. É preciso reajustar. Agora, como é que nós fazemos para, eu diria, não só esbater estas diferenças, mas para as equilibrar? Porque isto não desequilibra uma família. Bom, eu diria que o essencial é focarmos-nos naquilo que realmente importa e, no fundo, deixarmos de lado quaisquer braços de ferro a propósito daquilo que for essencial. As tradições são muito interessantes, são muito importantes para qualquer família, sobretudo porque nos ajudam a criar laços, nos ajudam, neste caso concreto, a viver a quadra natalícia de uma forma mais intensa, mais harmoniosa, queira Deus que assim seja com toda a gente, mas também a trazer, no fundo, de uma forma mais viva os nossos valores. Então, se nós nos centrarmos nisso mesmo, ou seja, nos valores que partilhamos com a pessoa que está ao nosso lado, nos valores que queremos transmitir aos nossos filhos, eu diria que é mais provável que façamos as escolhas, no fundo, que nos ajudem a fazer as cedências, se quiser. Mas isso é fundamental, ou seja, fundamental. A questão das cedências, e era tão importante que as pessoas percebessem que cedências não é perda de poder, perda de valor na empresa, na relação. O que é isto das cedências para que se consiga harmonizar? E dê-me um exemplo ou dois até para que seja importante aqui. Fátima, nós falamos, por exemplo, de uma coisa que eu acho com que todas as pessoas estão familiarizadas, que será, sei lá, os rituais à volta da mesa ou os rituais a propósito dos presentes. É normal que, para cada família, o bacalhau é o rei em Portugal, mas, por exemplo, tanto quanto eu saiba, no Norte há algumas tradições muito específicas. Ora, se eu quiser andar aqui num braço de ferro com o meu marido, porque na minha casa comia-se bacalhau, na casa dele era polvo. Era polvo, por exemplo. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Vamos trazer o bacalhau, vamos trazer o polvo. Ou, no caso específico, por exemplo, a propósito dos presentes, em minha casa abriam-se os presentes à meia-noite, na casa dele abriam-se os presentes no outro dia. Vamos parar para refletir sobre o que é efetivamente mais importante. E, por exemplo, na medida em que num ano, sei lá, estejamos com os meus pais, fazemos de determinada maneira, no ano em que estivermos com os pais dele, fazemos da outra, ou outra, no fundo, outra saída qualquer. Até podemos não fazer nenhuma das duas, ou seja... Encontrar uma nova que sirva aos dois. Ou que nos permita, no fundo, criar as nossas próprias tradições. Ou seja, porque nós vamos sempre a tempo de criar novas tradições. Eu não tenho de passar aos meus filhos rigorosamente tudo aquilo que os meus pais me passaram, ainda que eu gostasse muito, ainda que eu adorasse. Eu tenho a oportunidade de criar, efetivamente, novas tradições e, sobretudo, tendo aqui a consciência de que isso é mais um motivo para me aproximar, não só dos meus filhos, mas da pessoa que está ao meu lado. E, portanto, se eu me centrar nisso, é mais provável que com criatividade eu encontre aqui soluções de compromisso que, insisto, não têm de ser as da família A ou as da família B. Têm de ser aquelas que funcionarem melhor para mim e para as pessoas com quem eu vivo, para as pessoas que são importantes para mim. Uma coisa que a Cláudia disse agora no início da conversa é que pode parecer óbvia, mas às vezes se calhar é o mais difícil. É as pessoas quererem que isto não seja uma dificuldade. Sentarem-se e saberem dialogar sobre isto, porque isso vai fazer com que se consiga perceber entre as minhas tradições, que podem ser brancas, e as tradições do outro, que podem ser vermelhas, onde é que eu encontro, eventualmente, ou tradições de laranja, e servem a todos, não é? Ou então um bocadinho desta, um bocadinho daquela, mas é preciso as pessoas fazerem disto tema de conversa. Se calhar isso que falta muitas vezes. Sem dúvida. De resto, o diálogo é essencial em tudo, não é? E mais do que o diálogo, nós trazermos efetivamente a intenção de negociar.
Ou seja, porque se eu partir para o diálogo com a intenção de mostrar ao meu marido que eu tenho razão, ou que aquilo que eu vivi é que é o normal, nenhum diálogo vai resultar. Claro. Ou seja, o diálogo é efetivamente muito importante, mas tendo por base, no fundo, esta noção de que para que a família ganhe, os dois membros do casal vão ter de abdicar de alguma coisa. É inevitável, não há volta a dar. E já agora uma outra indicação, porque, por exemplo, nas famílias em que, e aqui já não tem a ver com tradições, tem a ver com a própria postura que as pessoas têm no Natal. Nem sempre as famílias se dão bem, ou seja, nem sempre as famílias, todos os elementos da família que se juntam à volta de uma mesa, no 24 ou no 25, têm uma relação, eu diria, saudável. Às vezes há ali pessoas que têm, enfim, que se chocam muito ou que têm muita dificuldade em ter uma relação mais fraterna, vamos dizer assim. O que é que se pode dizer às pessoas para que o Natal não perca a beleza do Natal por causa dessas diferenças? Bom, eu diria que nós depois podemos identificar situações muito específicas. Mas Todas as que quiser identifico, porque eu gosto muito dos seus exemplos. Vamos partir do seguinte exemplo. Na medida em que eu não me dê bem com alguém da família do meu marido, sobretudo na medida em que eu me sinta, por exemplo, muito frequentemente atacada, criticada por alguém do lado de lá. Aquilo que eu vou esperar não é tanto que a outra pessoa se contenha, aquilo que eu estou à espera não é que tenhamos de entrar ali em algum braço de ferro e em que eu esteja vulnerável. Aquilo que eu vou esperar é que a pessoa que está ao meu lado, ou seja, no caso o meu marido, e que tem à partida uma relação de afeto com a outra pessoa, possa intervir. Ou seja, aquilo que eu sugiro sempre é que seja, no fundo, o membro do casal que tem uma relação mais próxima, mais afetuosa com o membro da família com quem, neste caso, a outra pessoa tem alguma tensão a agir. Isto porquê? Porque todos nós, no fundo, aceitamos melhor qualquer sugestão, qualquer conselho que venha de alguém que nós estimamos mesmo. Se nós pensarmos, por exemplo, em tensões entre noras e sogras, ou entre genros e sogros, por exemplo, é fácil de perceber que, se for o filho ou a filha a intervir, o pai ou a mãe vai efetivamente ouvir aquela mensagem de uma forma completamente diferente. Se for a pessoa com quem há tensão a fazer qualquer sugestão, a fazer qualquer reparo, então é muito mais provável que haja faísca, que haja conflito, que é absolutamente desnecessário em todas as alturas do ano. É isso que eu ia dizer, em todas as alturas do ano. Ou seja, na verdade, esse elemento da família pode mediar. Eu diria que é um bocadinho mais até do que mediar. Então. Em alguns casos, Fátima, ou seja, porque mediar no sentido de perceber que se consegue estabelecer aqui um terreno tranquilo. Sim, ainda que em alguns casos específicos nós possamos identificar que há efetivamente comportamentos, sei lá, por exemplo, mais abusivos da parte de uma das partes e, portanto, não se tratará tanto de mediar, tratar-se-á porventura até de impor mesmo alguns limites, porque muitas vezes é necessário. Nós falamos do Natal, falamos dos encontros familiares e aquilo que nos ocorre são sistematicamente imagens de harmonia. Mas nós sabemos que não é assim, muitas vezes não é assim. E a minha realidade profissional... Dentro de consultório deve saber que não é assim, não é de todo essa. E, portanto, para algumas pessoas, este é um período, efetivamente, de muita vulnerabilidade. E porquê? Porque há pessoas que estão, entre aspas, obrigadas a estar juntas durante a ceia de Natal ou durante o almoço de Natal e vivem, no fundo, a antecipação desse momento, efetivamente, com muita ansiedade. Porque temem, por exemplo, sentirem-se... Não é só criticadas, podem sentir-se ou antecipar que possam ser humilhadas, que possa, efetivamente, haver ali alguma forma de desrespeito. E isso acaba por ser gerador de tensão para todas as partes envolvidas. E, em alguns casos, leva inclusive a que, por exemplo, se o casal não conseguir entender-se, se um dos membros do casal não se sentir seguro, por exemplo, para estar à mesa com a família alargada do marido ou da mulher, eu creio que é fácil imaginar a tensão que é, sobretudo quando há filhos, não é? Se houver, por exemplo, a tradição do almoço de Natal ser feito com os avós paternos e houver um conflito entre a mãe e o avô paterno, no fundo, como é que isto se gera? Eu diria que se vai gerindo, sobretudo, com boa vontade, com bom senso, mas também com a tal imposição dos limites quando for necessário.
E não sei até que ponto agora vou ser cor-de-rosa na minha avaliação, porque eu também tem que ser, não é cor-de-rosa, é na minha expectativa. Sim. Mas quando são feitos esses ensaios, vamos dizer assim, porque há alguém que estabelece esses limites, e se percebe até que correu bem, ou seja, correu bem, não foi um Natal tenso, eu já ouvi pessoas dizerem, eu estou doida para que passe esta fase. Sim, E eu, mas passa esta fase porquê? Porque é sempre um momento de muita tensão. Sim, sim, sim. Bom, lá saberão porquê, mas eu digo, quando se ensaia e se percebe que funciona, que tal extrapolar isso para as outras épocas do ano? Ou seja, já que correu bem, porquê que as pessoas depois também não pegam nisto e não dizem então vamos tentar repetir noutros dias? Sem dúvida. E algumas vezes a coisa pega mesmo. Ou seja, porque aquilo que nós nos damos conta é que quando os níveis de tensão diminuem e quando se consegue passar efetivamente ali um bom bocado todos juntos, nós reparamos que aquilo nos faz extraordinariamente bem. É maravilhoso. Nós reparamos que os laços se Estreitam, consolidam. não é? Nós reparamos, por exemplo, nós reparamos na felicidade das crianças, só pelo facto de estarem ali todos juntos. Nós reparamos no bom que é, por exemplo, contar-se histórias, algumas das quais nós já ouvimos 1750 vezes. Eu adoro, eu ouço todos os natais as mesmas e continuo a gostar. Ouvimos todos, não é? Mas isto acaba por alimentar a tal identidade da família, ou seja, são as nossas histórias. E depois, cada vez que chega, no fundo, mais alguém à família, à medida que as crianças vão crescendo, isto vai passando de geração em geração. E é tão giro ver, por exemplo, como algumas histórias se transformam em autênticos mitos, não é? Porque a páginas tantas, há histórias que nós não vivemos. Eu conheço histórias da família do meu marido que aconteceram muito antes de eu chegar. E que já acham que são suas. Não, completa, já são minhas, Fátima, já são minhas. E é isto que eu quero dizer. Ou seja, nós vamos de facto ouvindo aquilo e às tantas nós já conseguimos visualizar. Parece que estivemos lá e não estivemos. Eu espero muito sinceramente, Cláudia, que com as indicações que deu aqui, as famílias que não vivem o Natal com esta ligeireza que nós vivemos as duas, eu gosto muito, é a época do ano que eu mais gosto, que ponham em prática e que consigam viver o Natal com a magia que ele merece ser vivido. Porque é uma época especial de, acho eu, tranquilidade, paz, amor, enfim, em que se deve refletir. E que pode trazer muito. o melhor de nós. E que pode trazer o melhor de nós, exatamente. Boas festas para si também, e já sabe, regresse sempre, que é sempre muito bem-vindo. Um grande aplauso para a Cláudia.